começar mais uma conversa, uma verificação da Palavra de Deus. Vamos começar mais uma análise da Palavra de Deus. Começa no livro de Gálatas, seu capítulo 2, no seu versículo 10. Do versículo 10 para ver aqui. Diz a palavra do Senhor pela boca do apóstolo São Paulo: recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também procurei fazer com diligência. Esta para aqui, para nós meditar aqui. Desde os princípios da criação do mundo, mais para cá um pouquinho de quando existiu o profeta, Deus tem uma grande preocupação com pessoas pobres. Deus gosta dos ricos, mas Deus tem um carinho imenso para que aqueles que têm muito abasteçam os pobres, para que vivam todos de uma vida boa, que mesmo sendo pobre não sofra necessidade. Esse versículo 10 mostra que não há ensinadores da palavra de Deus, não há pastores, não há bispo, não há apóstolo, não há missionário. Isso tudo é ilusão. Isso tudo é ganância. Isso tudo é medo, isso tudo é prostituição que está pregando no Brasil. Eles estão se prostituindo com a palavra de Deus, levando para as pessoas a lei de Moisés para buscarem dinheiro daquelas pessoas, para buscarem casa, para buscarem carro, para buscarem tudo que aquelas pessoas tiver, porque se não der, está amaldiçoado, segundo Malaquias. E aqui está dizendo muito certo e correto. Olha a preocupação que Paulo está dizendo para aqueles que vão ensinar depois dele. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei estão debaixo de maldição. Porque escrito está: maldito todo aquele que foi pendurado em um madeiro. Todos aqueles que são das obras da lei estão debaixo de maldição.
porque escrito está: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. E prosseguindo aqui no 10 do capítulo 2, isso é muito correto, porque não é do aceito de Deus, não é do aceito de Jesus, não é do aceito de Paulo, não é dos aceitos dos apóstolos, que os mais ricos escravizem os pobres, que os mais ricos minta para os pobres e tome tudo que os pobres têm. Versículo 11 diz: chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível, porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comiam com os gentios, mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram circuncisão. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Mas quando vi que não andava bem e direitamente, conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeu, vive como os gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Entendeu? O que está acontecendo aqui? Por que esses pastores, esses bispos, esses apóstolos, esses missionários, eles não ensinam a graça, eles não ensinam o amor, eles não ensinam a paz, eles não ensinam a caridade, ensinam a lei de Moisés, ensinam a guerra, ensinam o ódio, ensinam o rancor, ensinam a mentira, ensinam a prostituição, ensinam o adultério e não ensinam a verdade do Evangelho de Deus. O que é que eles pensam? A palavra de Deus sendo pregada de falsa maneira, ela é adultério, ela é prostituição, ela é ganância, ela é medo. E ela se torna, aquelas pessoas que pregam desta maneira,
é visto pelos homens como ladrão. Jesus disse. No livro de João 10 ali, capítulo 1, 10, o ladrão não vem senão a roubar, matar e a destruir. E diz ainda no versículo 1 que todos quantos vieram antes dele são ladrão, vem pregando a lei de Moisés. O que vale hoje é a graça. Não, vim antes dele é vir pregando Malaquias, é vir pregando o Melquisedeque, né? Falando de dízimo, essas coisas, comentando dízimo, usando Jacó, usando pessoas que deram dízimo para tomar dízimo hoje. Esse pessoal são ladrão, certo? E o versículo 15 diz assim: nós somos judeus, Paulo no meio, né? Nós somos judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé de Cristo e não pelas obras da lei, né? E não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada, né? Que pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. As pessoas pensam que há salvação para essa carne, que há salvação para essa vida carnal. Está muito enganado. Jesus fala que vai haver um arrebatamento e que todos nós vamos ser arrebatados. A igreja vai subir. Não é esta carne, não. A igreja que a profecia diz que vai subir, já subiu. A igreja que ia subir era Cristo. A igreja que ia subir era Cristo. Os apóstolos viram a igreja subindo ao céu. Era essa igreja que a profecia dizia que ele ia subir. E a igreja subiu. A igreja era Cristo. A igreja somos nós em espírito. Cristo é nós, todas as pessoas, não em carne, em espírito. Então todos nós estamos com Cristo. Colossenses 3, se pois já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Nós não precisamos ficar roubando ninguém, mentindo em nome de Jesus para tomar nada, porque nós somos uma igreja resgatada por Jesus. Nós somos uma igreja santa. Nós acreditamos na palavra de Deus, nós acreditamos em Deus, nós acreditamos em Jesus Cristo, nós acreditamos na Bíblia. E não há arrebatamento. Mas a palavra de Deus não é mentirosa. Ele falou que todos iam ser arrebatados. A representação do arrebatamento de todos foi quando Cristo subiu. No livro de Atos, capítulo 1. A igreja subiu. A igreja somos nós estamos com Cristo. E diz a Bíblia que nós todos somos templo e morada do Espírito Santo. Nós estamos
com Cristo. Cristo está em nós. E aí há essa coisa boa, que aí não há motivos para a gente cobrar a lei de Moisés, nem dízimo, nem oferta, nem nada da lei de Moisés para sustento, porque não somos de Israel, não somos da lei de Moisés. Todos agora, disse Jesus, que não há mais judeu, não há mais grego, não há mais servo, não há mais livre. Todos nós, preto, branco, vermelho, amarelo, ruivo, todos quantos fomos batizados nas águas por João lá no Rio Jordão. Nós fomos batizados lá no Rio Jordão por João. Todos quantos fomos batizados nas águas lá no corpo de Jesus, fomos batizados no Espírito Santo também, na morte de Jesus. Nós somos batizados nas águas no corpo de Jesus, somos batizados na morte de Jesus, no livro de Romanos 6:3. Não precisamos de bispo, não precisamos de pastor, não precisamos de missionário para fazer batismo de ninguém, mas não de água. Isso é ilusão que os pastores estão colocando na mente das pessoas para fazerem servos para si, para não trabalharem, para que as pessoas dependam deles, para que eles não vão pegar enxada, para que eles não vão caçar emprego, para que eles fiquem ali naquele salão de perna cruzada, ministrando pessoas e o dinheiro entrando no bolso deles, eles achando bom. E quando pega e lê alguma coisa, ameaça as pessoas de ladrão, de amaldiçoados, para que as pessoas continuem com medo, para contribuir com eles, para que eles tenham os seus bolsos cheios e as pessoas sejam condenadas. Gálatas 3:13. Olha o que diz, olha. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro. Cristo foi pendurado em um madeiro, Cristo foi maldito, Cristo levou todos os nossos pecados. Não adianta pastor, nem bispo, nem apóstolo pregar dizendo que nós somos pecadores, porque quando eles pregam dizendo que nós somos pecadores, eles dizem que a morte de Cristo foi em vão, que a morte de Cristo foi como matar um passarinho, foi como matar um animal qualquer. Se a Bíblia diz que Cristo nos resgatou da maldição da lei, Cristo nos resgatou da maldição da lei. E eles continuam dizendo que o povo é pecador, que o povo é amaldiçoado. É só ler o livro de Hebreus 2:14, diz: visto como os filhos participam de carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo que eles colocam na igreja, o diabo que eles colocam na pessoa que visita eles lá, o diabo que eles expulsam, não existe. É destruído na cruz, na morte de Jesus. Quem crê em Jesus tem de acreditar nessas coisas. Se a pessoa não acreditar nessas coisas, diz que a morte de Jesus foi em vão. Diz que Jesus foi como um porco, foi como um bode, foi como um cachorro. Não adiantou a morte de Jesus, mas não foi. A morte de Jesus foi para nos santificar, foi para nos abençoar, foi para nos dar graça, foi para nos dar amor, foi para nos dar vida, foi para nos dar sorte, foi para nos mudar de amaldiçoado para abençoado. Mas Malaquias disse que as pessoas são ladrões, são amaldiçoadas porque não dá dízimo. Esquece Malaquias.
esquece Malaquias. Malaquias é muito antes do nascimento de Jesus. Malaquias fala com aquelas tribos de Israel que davam dízimo, que recebiam dízimo, que ajudavam viúvas, que ajudavam os pobres. E hoje esses pastores, esses bispos estão pegando esse dízimo, não ajuda a viúva, não ajuda pobre, não ajuda necessitado, não faz um colégio para criança, não faz nenhuma delegacia, né? Eles não fazem uma delegacia, eles não fazem uma penitenciária, eles não fazem um colégio para criança. O governo, o presidente que eles colocaram, que disse que era de Deus, que ia trabalhar junto com eles para todo sempre, esse presidente, aconselhado por esses pastores, ele não fez uma penitenciária, né? Não fez uma creche, não fez um colégio, não fez uma delegacia que é pequena, não fez uma penitenciária. Agora esse presidente está próximo a ser preso, está prestes a ser preso, e ele não tem uma penitenciária para ele ser preso. Vai ter que ser preso nas penitenciárias que o Lula construiu. O Lula fez ali um monte de penitenciária, ele vai ter de ficar no Bangu, na Papuda, ou lá no Paraná de Lula. Ficou um bocado de tempo lá, né? Quer dizer, o cara não faz nada, nem ao menos uma delegacia para ser preso ele não faz. Tem que ser preso na delegacia dos outros. Quer dizer, não constrói um colégio para criança, não constrói uma creche, não constrói uma casa para pobre, não, as casas que ficou do tempo da Dilma se acabaram lá no mato, estão sendo renovadas agora porque o presidente Lula voltou. Ele nem construiu outras casas para dar para pobre e nem terminou as que estavam feitas. E agora, para completar, está prestes a ser preso numa delegacia, numa penitenciária que é dos outros. Os outros presidentes construíram. Ele podia construir pelo menos uma penitenciária para ele ser preso nela. Quer dizer, esses pastores, olhando para essa parte, esses pastores, eles não têm mente boa. Tá vendo? Eles estão movidos por dinheiro, eles estão movidos por ganância. Eles queriam de lá era dinheiro, como muitos estão presos por pegar dinheiro, por pegar ouro, né? Que se iludir a uma pessoa nesta maneira, que domina 4 anos, não aumenta o salário do pobre nem uma vez, e não constrói nenhuma penitenciária para ser preso, tem que ser preso na penitenciária dos outros. É de pensar, é de imaginar, a pessoa dizer que um presidente desse é bom, né? E esses pastores, falando disso aí, a gente olha nos pastores. É o que diz a Bíblia no livro de Gálatas, capítulo 5. Estais, pois, firme na liberdade com que Cristo nos libertou, e não tornes a meter-vos debaixo do jugo da servidão. E que é jugo da servidão? O apóstolo São Paulo está dizendo, se vocês estão felizes na graça, se vocês estão livres na graça, se vocês estão abençoados na graça, se vocês estão santificados na graça, não volte mais a ser escravo de homem, não volte mais a ser queimador de incenso, não volte mais a ser sacrificador de alguma coisa para ser salvo. Não volte mais a
adorar em monte. Lá em Samaria, Jesus ainda na sua vida, a mulher pensava que a adoração era no monte. E disse, Jesus, os nossos pais adoravam naquele monte. E vocês, judeus, dizem que é em Jerusalém o lugar que se deve adorar. E Jesus disse, não é mais no monte. Não é mais em Jerusalém. Sabe onde é agora? Os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade. É dentro, é no coração, é no amor, é na santidade, na caridade, na bondade. Não é mais no monte. Todo mundo estava indo adorar no monte, ia adorar no templo, estava levando ódio, estava levando orgulho, estava dizendo que ia e o que ficava era amaldiçoado. As pessoas vão para o monte olhando para os que não foram, dizendo eu passei na casa de fulano de tal, chamei fulano de tal e fulano não veio. Isso não é adoração de Deus, isso não é vontade de Deus. Essas pessoas são cruéis, essas pessoas são malignas, essas pessoas são mentirosas, essas pessoas são odiosas. Essas pessoas não deviam estar falando no nome de Jesus. Porque quando eles falam no nome de Jesus, é para derrubar outros. É para tomar, é para empobrecer. Portanto, todos vocês que estão na escuta deste vídeo, fiquem atentos quando forem para o templo a fala desses cidadãos que se diz pastores, que se diz bispos, que se diz apóstolos. Eles não pregam a palavra de Deus. Eles pregam ódio, eles pregam ganância, eles pregam mentira, eles pregam todo tipo de coisa, menos a verdade. Menos a verdade. Eles usam a Bíblia como um revólver, eles usam a Bíblia como uma espada para furar, para destruir, para fazer qualquer coisa na mente do pobre, do desobrigado, daquele que não tem casa, porque é assim que leva a pregação do Evangelho hoje. Por isso que eles gostaram do presidente deles, não queria soltar, porque deu certinho na maneira que eles queriam. Esse aqui eu encontrei o presidente que nós vamos destruir o Brasil. E quando não deu certo, se juntaram todo mundo e entraram em Brasília. Os pastores, eles mesmos não foram, né? Alguns foram, mas não foram todos. O que mais eles empurraram foi os crentes deles. Vão e ficam lá nas pistas, para nos caminhões. Vão e ficam lá na frente do quartel, lá na frente do exército. A chuva só. E eles estão em casa orando. Eles estão orando para que os crentes entrem em Brasília e quebrem aquilo tudo que é nosso, é de todos, e volte para casa como bonzinho. E ninguém diga nada, porque está todo mundo inchado porque eles estão presos, dizendo que eles só fizeram uma manifestação pacífica. É pacificamente bonito. Deu um prejuízo que todo mundo vai pagar. Nós, todos brasileiros, estamos pagando aquele prejuízo lá. E foi a manifestação pacífica. Isso é o que a gente vê no Brasil. Então o versículo 2 diz: eis que eu, Paulo, vos digo, que se vos deixar circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Perdido. Se você soltar de novo a lei de Moisés, a dar dízimo, a comer oferta, ou a comer ceia, né? A comer ceia, a se batizar em água, a fazer oração na cabeça das pessoas, a fazer jejum, a morte de Cristo foi vão. De nada vos aproveitará. Você está dizendo, Cristo, você morreu para pagar pecado seu. Eu preciso fazer a minha parte, porque Deus só recebe se eu sair do seu sacrifício.
preciso comer pão, eu preciso beber suco, eu preciso jejuar, eu preciso adorar no monte, eu preciso fazer as minhas orações. Pronto. Cristo para você não valeu nada. Você está tentando, você já está livre e não quer a liberdade que Cristo diz lá em Gálatas. Estais, pois, firme na liberdade com que Cristo nos libertou e não tornes a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Você não quer essa liberdade. Você quer sofrer para você ter a sua própria liberdade sem a receber a liberdade de Cristo. É isso que você está. Portanto, cada um de vocês que hoje transmite esse vídeo, só medita e se inscreve e compartilha, dá like. E eu já agradeço aqui a Deus por este vídeo maravilhoso que é desta manhã, porque é a palavra de Deus. Que Cristo está na presença de todos nós e nós somos santos em Cristo, em nome de Jesus.